Queridos, graça e paz, meu nome é Francisco. Eu gostaria de te dar os parabéns pela decisão de estar se batizando. É a melhor decisão que você poderia ter tomado. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 17 anos de idade e isso mudou o rumo da minha vida. Hoje eu te convido para nós juntamente estarmos fazendo aqui um pequeno estudo sobre o batismo, o significado espiritual desse ato de fé, e que nós possamos, então, desfrutar da presença de Deus durante esse estudo, porque é Ele que vai estar nos conduzindo, nos ensinando tudo o que precisamos saber. E eu gostaria de te convidar nesse momento para fazermos uma oração e dar, então, início ao nosso estudo. Pai querido, nós estamos na Tua presença e eu quero te agradecer, Pai, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, e assim nos aproximamos de Ti. E te agradeço, Pai amado, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que hoje decidiram se batizar. Eu venho te pedir, Pai, que nesses dias que antecedem o batismo, Tu estejas cobrindo eles com o sangue de Jesus e guardando-os, Senhor, de todo o ataque do inimigo, que eles possam se manter firmes e resilientes, Senhor, até o dia do batismo, e ao descerem as águas, que eles estejam realmente numa consolidação de uma experiência de nova vida contigo, Pai. Por isso eu te peço que os guarde, e agora nesse estudo, Pai amado, eu te peço que nos conduza, entramos na dependência do Teu Espírito Santo, porque nada temos, mas cremos que Tu podes, Senhor, estar fazendo a Tua obra por meio da Tua palavra em nossas vidas. Assim nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos comentar aqui algo sobre o batismo. E para falarmos desse assunto, inicialmente, nós temos que falar da condição pecadora da humanidade. A Bíblia nos ensina, amados, que todos nós somos pecadores. Em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na verdade, desde a queda ali de Adão, lá no Éden, né, que Eva deu ouvidos à serpente, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e convence então seu esposo a comer também desse fruto. Então o homem e a mulher ali pecaram. A gente chama isso da queda da humanidade, o pecado original, né? Desde que aconteceu esse pecado, o homem passa então a nascer com uma espécie de defeito de fabricação, ou seja, ele nasce com a tendência ao pecado. Na verdade, por isso que em Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos. Em Romanos 5:12 fala exatamente isso, que por meio de Adão esse pecado se expandiu para a humanidade, né? Então, as principais consequências desse pecado são a morte e a separação eternas de Deus. Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, na parte inicial do versículo. Então, a consequência, está dizendo ali que a consequência do pecado é a morte. Isso se refere à morte física, à morte eterna e à morte também dos nossos sonhos, da nossa alegria, da nossa felicidade enquanto vivemos nesse mundo. Então, a morte permeia, ela acompanha o caminho de todo aquele que peca, né? E também lá em Isaías 59, se formos ver os versículos 1 e 2, entender aquele contexto, diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem seu ouvido agravado para que não possa salvar, mas os nossos pecados e iniquidades, injustiças, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, essa é a nossa condição. Quando pecamos, estamos separados de Deus e vivemos uma vida de morte neste mundo, teremos ainda uma morte eterna no porvir, né? Então, essa é a condição da humanidade. Queridos, só que tem aí uma boa nova, um evangelho a ser falado, né? Que é a boa nova de Deus, é que Deus, tendo ainda a sua justiça, né? A sua santidade, embora ele não justificando o ímpio, o pecador, né? Ele não pode simplesmente passar a mão por cima do pecador, mas também Deus é amor. Ele é justiça, santo, mas também é amor. E juntando essas virtudes de Deus, ele entrega então seu Filho
primogênito, unigênito, Jesus Cristo, entrega na cruz do Calvário para nos dar a salvação. E lá em João 3,16, fala exatamente de como Deus resolveu o problema do pecado. Ele entrega Jesus, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, dessa forma, queridos, Deus propõe a salvação para a humanidade, mas há necessidade do ser humano de arrepender-se, quer dizer, mudar a sua mente, do grego metanoia, ou seja, ele vê que aquilo que ele está fazendo na sua vida, aquela vida de pecado, aquela vida de erro, não serve mais para ele. Há uma mudança nos seus pensamentos, né? A metanoia, a mudança de mente, e também ele precisa converter-se dos seus pecados, isto é, mudar de direção, abandonar o pecado. Isso significa, então, que quando eu entendo a proposta do Evangelho, o amor de Deus pela minha vida, quando eu entendo que Jesus morreu no meu lugar pelos meus pecados e que Deus quer mudar a história da minha vida, eu começo então esse processo de arrependimento e conversão. Mudo os meus pensamentos, eu começo a entender que as coisas que desagradam a Deus são entendidas como pecado, né, como errar o alvo que Deus estabeleceu para a minha vida, e também eu vou, além de mudar a minha mente, ter esse entendimento de que o que eu faço está errado, eu vou converter-me, vou mudar de direção e abandonar o pecado. Por isso que lá em Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os seus pecados, os vossos pecados. Tá? Então, é dessa forma, queridos. Dentro desse aspecto de salvação, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, temos então nossos pecados perdoados, né? Por isso que o pastor sempre ensina, o pastor Fernando sempre ensina, ele diz que o nosso, em relação à nossa vida, né? Se fôssemos ali um automóvel, o para-brisa é muito maior que o retrovisor, ou seja, o que tem para minha frente, depois que Deus perdoa os meus pecados, é muito maior do que aconteceu no meu passado. Tá? E ao, então, aceitarmos a Jesus como Salvador das nossas vidas, em João 1,12, diz que quando recebemos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus, isto é, nós somos adotados e ocupamos a posição. Se tornar filho de Deus, ser adotado por Deus, significa, lá, se formos ver no grego isso aí, significa tomar uma posição de filho, ou seja, Deus prepara no seu coração o nosso lugar de filho, e dali ele nunca vai nos retirar, ele nos adota como filho, né? E nunca seremos removidos dessa posição, né? Deus sempre vai estar nos acolhendo como filho, e se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é bênção para as nossas vidas, né? E essas coisas que foram conquistadas no Calvário, né, se fala primeiramente da reconciliação, né? Nós somos reconciliados, ou seja, o abismo que nos separava de Deus, que eu falei que está lá em Isaías 59, né? Essa separação de Deus ali, ela deixa de existir, porque somos reconciliados, ou seja, nós estávamos como se estivéssemos de mal com Deus, e Deus nos une pelo sangue da cruz, e justificados, ou seja, nossos pecados são pagos ali na cruz e apagados também na cruz, ou seja, a justiça de Jesus passa a ser a minha justiça, e os meus pecados, né, aquele escrito de dívida, aquela ficha ali que está escrita, que estava na mão do inimigo das nossas almas, é arrancada da sua mão e rasgada e lançada no mar do esquecimento. E somos justificados, então. E também, devido à salvação, devido a aceitar a Jesus como Salvador, nós somos regenerados. Isso é, lá dentro de nós, o Espírito Santo muda a nossa natureza. Aquele defeito de fabricação que Adão passou para nós é consertado, queridos. E nós não queremos mais viver sendo alimentados pelo pecado, mas passamos a viver querendo Deus na nossa vida.
querendo a presença de Deus na nossa vida. Então nós passamos a ter uma nova natureza e uma nova vida em nós. Eu mesmo, quando me converti, as pessoas que me conheciam, os familiares principalmente, diziam: mas o que fizeram com esse rapaz, né, que ele está tão diferente, né? Falaram: o que aconteceu de tão diferente na vida dele? Na verdade, eu não estava fazendo nenhuma encenação, era apenas essa regeneração do Espírito Santo na minha vida que fez com que eu mudasse a minha atitude com Deus em relação ao pecado, e nos relacionamentos com as pessoas também a minha vida mudou. Então houve uma transformação de vida, e essa é a obra do Espírito Santo em nós. Então Deus nos reconcilia, nos adota como filho, nos justifica e nos regenera, conserta aquele defeitinho de fabricação que tínhamos, que vem lá de Adão, né? Então, 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então temos um horizonte novo para seguir, amados. Amém? Seguindo aqui então. Então, quando falamos do batismo, amados, nós estamos falando que o batismo é o resultado dessa salvação. Ou seja, eu me arrependi, eu me converti, aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e essas coisas maravilhosas como adoção, redenção, justificação, uma nova vida, uma regeneração, começa tudo a vir na minha vida por obra de Deus, né? E o batismo é o cume, ou como diz no espanhol, la cumbre, né? É o ápice do processo de salvação, da obra da cruz na minha vida. O batismo, ele culmina, ele é o cume disso, entendeu? Quando eu desço as águas batismais, ali está tendo algo poderoso espiritual da parte de Deus, porque todo esse processo da obra da cruz culmina, ele é coroado, ele é assim consolidado pelo batismo. Amém? Então o batismo é o resultado da salvação em nossas vidas e deve ser precedido de arrependimento dos pecados, né? Em Atos 2:38 diz assim, ó: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus, para que sejam perdoados os vossos pecados e receba o dom do Espírito. Amém? Então eu vou descer as águas ali e vou ter essa experiência maravilhosa com o Senhor. Amém? Então o batismo aí da palavra grega baptizo é traduzida ali essa palavra para batismo, e ela significa imergir, ou seja, eu vou ser imerso ali nas águas. E isso é uma forma, uma prática, desde a igreja primitiva isso é realizado, né? Então nós podemos ver aqui alguma imagem aqui desse rapaz, né, desse jovem sendo batizado aqui por imersão, né? Ali os pastores fazem aquela pequena declaração, aquela breve oração ali, aquela declaração em concordância com o batizando, e logo então ele vai estar sendo submergido, imerso nessas águas, né? E isso é o batismo por imersão. Note que ele, ali outro jovem também, ele tapa assim o seu nariz para que não entre água, né? É um procedimento interessante, isso até é uma dica que eu dou para quem vai se batizar, tá? Mas é ali então a imersão, tá? E queridos, espiritualmente o significado do batismo é o sepultamento da velha natureza e a ressurreição para uma nova vida. Então, quando eu desço as águas ali no batismo, quando tu desce as águas ali, aquela velha natureza fica sepultada nas águas e tu nasce. Quando tu sobe é como se tu nascesse para uma nova vida, né? Veja Romanos 6:4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, nós somos sepultados no batismo e depois somos ressuscitados, assim como Cristo foi ressuscitado. Para quê, amados? Para que a gente ande em novidade de vida. Ou seja, essa nova vida que nós temos para desfrutar em Cristo. Também, lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 12,
nos fala algo no mesmo sentido. Diz assim, ó, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Então é isso aí, né? Aquele velho homem, né? O velho Francisco, o velho João, o velho Pedro, velha Maria, ficou lá nas águas sepultada, e agora eu nasci de novo para uma nova vida, e agora minha vida vai ser escrita pela mão de Deus, não pelo pecado, não vai ser escrito mais pelas minhas vontades carnais, mas vai ser escrito pela vontade de Deus na minha vida e na tua vida, amém? Então, que maravilha, que coisa gloriosa é essa verdade, né? O batismo também, queridos, é um mandamento de Cristo. Em Marcos 16:16 diz o seguinte: quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Ou seja, por isso que a gente fala que o batismo é o cume, o ápice, a cumbre da salvação em nós. Né? Por quê? Porque depois de eu ter recebido a salvação, eu vou me batizar nessa ordenança de Cristo, nesse mandamento de Cristo, consolidando assim a minha salvação. Ali, quando tu sai das águas, é como se tu estivesse sendo diplomado, né? Certificado, selado a tua salvação. Amém? Então é maravilhoso. Também o batismo consiste num ato único e fundamental na vida cristã. Em Efésios 4:5 diz que há um só batismo, uma só fé e um só Deus. Amém? Então não há possibilidade de se rebatizar. Você se batiza uma vez e começa a sua caminhada cristã. Amém? E aí nós vamos falar nessa caminhada sobre perseverança. Né? Após o batismo, então, nós iniciamos a nossa caminhada cristã. E nós, nesse caso agora, não somos mais escravos do pecado, porque temos uma nova natureza. Nós vamos nos alimentar das coisas de Deus e não buscar mais o pecado como um estilo de vida, mas sim fazer a vontade de Deus como um estilo de vida. Nós temos então essa nova natureza e o pecado passa a ser um acidente de percurso em nossas vidas. Né? Em 1 João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes Deus o guarda, né? E o maligno, o inimigo, não lhe toca. Então, por que quem é nascido de Deus não vive pecando? Porque ele foi consertado, a sua natureza nasceu de novo, o Espírito Santo nos regenerou, e aí nós não vivemos mais para pecar, mas para agradar a Deus. E nós vamos nessa caminhada, amados, enfrentar primeiramente a tentação do inimigo. Né? Se o inimigo tentou Jesus, né? O diabo tentou Jesus depois que Jesus se batizou, isso significa que após o batismo também vamos continuar passando por tentações. Não pense que nós vamos nos batizar e o inimigo não vai tentar. O que é essa tentação? A tentação não é algo que não possamos vencer, porque a própria palavra diz que ninguém é tentado além do que possa suportar. Junto com a tentação vem um escape. O pecado jaz à porta, mas compete a ti dominá-lo. Amém? Então Deus vai te dar o recurso necessário para vencer a tentação. Tentação nada mais é que a armação que o inimigo faz para que a gente caia numa cilada, né? Nos seduzindo justamente na área mais fraca que nós temos, que é aquela área que nós tivemos que lutar para nos converter. Né? Então ele vai armar ciladas justamente nisso, e não pense que ele vai se apresentar como ele é e nem dizer o que ele quer. Ele vai criar situações retóricas, mentiras, vai até distorcer a palavra de Deus muitas vezes para tentar te iludir e fazer com que você caia em tentação. Mas maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Eu quero declarar essa palavra na tua vida, porque você vencerá todas as tentações pela palavra de Deus na tua vida. Jesus no deserto, ele venceu as tentações pela palavra de Deus. Amém. Continuando então, Jesus venceu as tentações pela palavra de Deus, amados. Você nota que ali na tentação, depois que ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele jejua por 40 dias e ao final desse período sofre a tentação do inimigo. Nas 3 investidas de Satanás, ele vence pela palavra.
Ele diz, não só de pão viverá o homem, só o teu Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Só o teu Deus adorarás e só ele dará culto, e não tentarás o Senhor teu Deus. Ele venceu pela palavra, e é pela palavra que você vai vencer a tentação. Amém? O salmista no Salmo 119:11 diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que é isso? Eu vou ter essa palavra maravilhosa no meu coração, e quando o inimigo armar uma cilada, quando ele colocar pessoas se aproximando de mim, né, para me induzir ao pecado, quando por algum motivo essa tentação for criada, vai ligar uma luz de alerta, aquela luz vermelha que é a luz da palavra, dizendo, olha, isso não está de acordo com a palavra do Senhor. Amém? E aí você vai entender que aquilo ali é uma cilada do inimigo. E às vezes você vai ter que se afastar, muitas vezes, de alguma pessoa que está tentando te induzir para o pecado, para que depois, fortalecido, você venha pregar o evangelho para essa pessoa. Amém? Mas guarda a palavra no teu coração e usa ela como escudo e como espada para que você vença a tentação do inimigo. Ainda, queridos, dentro desse aspecto de perseverança, nós vamos ter que lutar contra a nossa própria carne, tá? Isso é uma luta constante. Nós somos um ser triuno, tripartido, né? Somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que se expressa por meio de uma alma e habita num corpo. Nessa questão da carne, do homem carnal, do homem físico, os instintos carnais não podem dominar a nossa vontade, o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Nós temos que ser dominados pela presença do Espírito Santo, que em comunhão com o nosso espírito nos dá a vitória sobre a carne. Amém? E como é que eu faço isso? Qual é o segredo para vencer os instintos carnais? Como é que eu não vou mais viver a nível do pecado carnal, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu venço a carne? Como é que eu venço as obras da carne, né? Que está ali em Gálatas capítulo 5. Como é que eu venço isso? Fortalecendo o homem espiritual. Então, o que é fortalecer o homem espiritual? Você vai pelo meio do jejum, por meio da oração, da meditação na palavra, da santificação contínua, você vai estar buscando o fortalecimento desse homem espiritual, que é essa dimensão espiritual. Em Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne milita contra o espírito, ela está em guerra, amém? E o espírito está em guerra contra a carne, porque não são opostos entre si. A carne quer a terra, o espírito quer o céu, né? A carne quer satisfazer seus prazeres em detrimento, muitas vezes, da obediência a Deus. E o espírito não, o espírito quer adorar a Deus e quer ter a salvação plena na sua vida. Então, um luta contra o outro, né? Para quê? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, né? Eles estão lutando ali para ver qual deles vai prevalecer na nossa alma, né? No nosso ser que se expressa, né? Qual dominância que vai ter em nós? Isso vai ser uma guerra constante e nós vamos vencer quando a gente começa a se consagrar pelo jejum, oração, meditação na palavra. Então não precisa ir, eu vou jejuar que nem Jesus 40 dias, não. Se você não está acostumado a fazer esse tipo de jejum, comece sendo fiel no pouco, que um dia Deus te coloca sobre o muito, amém? Então comece jejuando em pequenas coisas, importante ser fiel e obediente no que você propôs, né? Mas procure fazer o jejum, te abstendo, quem sabe, de um alimento, depois caminhando um pouco mais de uma refeição, depois um meio-dia, depois vai indo, né? O importante é ser fiel, porque o jejum ele fortalece o espírito e enfraquece esses instintos carnais. A oração, procura um lugar separado para orar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai ter a tua intimidade com Deus. Ali no secreto, Deus vai falar contigo e tu vai falar com Ele. A meditação na palavra, é bom que a gente leia toda a Bíblia em tanto tempo, é bom, é ótimo o Logos em nós, mas a gente precisa também do rema, da revelação,
Então é preciso também, além de ter o conhecimento da Bíblia em termos de logos, né, que é o conhecimento que está aqui nos livros, né, conhecendo onde estão os versículos, é aprofundar isso por meio da meditação na palavra. Você vai meditar, buscar profundidade e revelação, e o Espírito Santo vai ser o teu mestre, o teu professor. Ele vai te dar a revelação da palavra, no teu secreto, eu falo isso. Isso não quer dizer que você não vai participar de um estudo bíblico na igreja, ou, né, de uma torre de oração, por exemplo. Eu falo oração e meditação na palavra para o secreto teu com Deus. É preciso todos os dias você fazer esse devocional, amém? E a santificação contínua é o kadosh, que é o hebraico. Santificação é separação. É a separação da tua vida para Deus, te consagrando e te separando do pecado, tá? E lá em Gálatas 24, 25 diz assim, ó: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então nós vamos vencer, em nome de Jesus, tanto as tentações quanto as lutas e os embates carnais. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, e se alguém, por acaso, está pensando aí nesse momento, mas se eu pecar, né, se der um tal de acidente de percurso na minha vida, o que acontece? Será que tudo acabou? Não, amados. Você não vai pecar por pecar, mas se aconteceu ali o acidente de percurso, a palavra é clara. Se nós confessarmos os nossos pecados, receberemos perdão. 1 de João 1,9, na verdade, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, eu vou diante de Deus, no meu secreto ali, e confesso para ele o pecado que eu cometi. Tá? 1 de João 1,9, quero fazer essa retificação aqui no slide que está aparecendo. Tá? Então, queridos, eu vou confessar o meu pecado e receber perdão. E Tiago 5,16 diz o seguinte: se confessarmos as vossas, ou melhor, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Amém? Isso é quando nós precisamos de ajuda para uma libertação de um pecado. O cristão não pode ter pecado de estimação. Se ele não consegue se libertar, ele tem que procurar ali o seu pastor, a sua pastora, aquele irmão, aquela irmã, seu discipulador, né? Aquela pessoa ali que é madura na fé e tem autoridade espiritual para abrir esse problema e ali receber a oração do justo, que pode muitos seus efeitos para a cura dessa situação que é o pecado. Amém? Mas há solução para o pecado. Certo, queridos? Então não vamos entender que o pecado é o fim, mas ele é justamente a oportunidade de restauração na nossa vida. É um acidente de percurso, né? E nós confessando isso aí, nós vamos vencer em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês, nesse sentido que nós estamos falando aqui, uma palavra de um evangelista chamado Moody. Esse evangelista, ele foi usado por Deus para ganhar 1 milhão de almas. Isso no final do século XIX, quando não se tinha todo esse aparato tecnológico que facilita as comunicações, enfim, ou mesmo meios de transporte adequados. Esse homem, usado por Deus, na sua simplicidade, ganhou 1 milhão de almas. E ele, sobre esse assunto do cristão pecar, eu vou separar um parágrafo aqui de um texto dele, que diz assim, ó: há uma grande diferença entre a pessoa que caiu em pecado e aquela que ama o pecado. Tá? Se você cair em pecado e em todo tempo você odiar isto, abra o seu coração para Deus e conte-o tudo. Ele compreende as fraquezas humanas e lhe entenderá. Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos livrar de toda a injustiça. Amém? Então, querido, se você pecou, mas odeia o pecado, isso é apenas um acidente de percurso. Confesse
receba o perdão e siga em frente, em nome de Jesus. Amém? Em todas essas coisas, amados, nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo que nos ama. Nós vamos vencer a tentação, os embates carnais e às vezes as provações, né? Deus sempre estará conosco. Sempre Ele vai estar nos acolhendo como filhos, cuidando de nós, como um pai amoroso que é. E eu queria compartilhar contigo, encerrando esse nosso momento desse estudo, um texto que está em Romanos 8:37 até o 39. E que ninguém, queridos, diz esse texto, que ninguém pode se separar de Deus, viu? Nem o inimigo das nossas almas, nem qualquer ser humano, nem qualquer circunstância que envolva a tua vida. E você também não vai se separar de Deus, embora tenha uma prerrogativa disso, não vai usá-la, porque você vai perseverar, não vai recuar, vai continuar para a salvação até Jesus voltar e buscar a sua igreja. E em tudo que você passar, você é mais que vencedor, porque o Senhor estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vejamos aqui Romanos 8:37, diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória maravilhosa! Que palavra maravilhosa! Nada poderá te separar de Deus. Amém? Glória a Jesus. Amados, isso é tremendo. É tremendo. Amém? Eu quero te dar aqui, então, os parabéns pela tua decisão de se batizar, né? E vai ser maravilhoso. A igreja está em festa, os céus estão em festa e dentro da tua vida o Espírito Santo está em festa. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos então orar e agradecer por esse momento tão maravilhoso. Amém? Pai querido, te agradecemos por entendermos o propósito do batismo e por a vida dos irmãozinhos e irmãzinhas, os irmãos e irmãs que irão se batizar agora. Que eles possam, Senhor, ser guardados por Ti. Após esse batismo, Pai, que eles possam andar em novidade de vida, vencendo todas as tentações e todos os embates carnais, que sejam vencidos em nome de Jesus, e que eles possam estar fortalecidos no seu interior, no seu espírito, que eles possam receber a salvação a cada dia, que essa salvação venha prosperar em suas vidas, que essa salvação venha ser um marco, Senhor, a cada dia nas suas vidas. Abençoa-os, guarda-os em tuas mãos, que eles possam experimentar o melhor que tens para eles, Senhor. Que eles possam guardar, Senhor, o bom tesouro da tua salvação, e tu guardará também na vida deles, até o dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Obrigado, Paizinho. Graças, Papi. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o nosso Pai amoroso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, e seja bem-vindo à igreja, ao corpo de Cristo, seja bem-vindo à família da fé. Um abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.